Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu vou falar hoje de um assunto um pouco mais técnico, mas politicamente ele é tratado ideologicamente. O que eu quero dizer é o seguinte: ser populista não dá direito a ser ignorante. Você pode ser populista e tomar medidas populistas, mas que elas sejam corretas, que elas sejam bem compreendidas, que elas sejam entendidas e que produzam o efeito desejado. Porque se elas forem tomadas e elas forem erroneamente tomadas e executadas, essas medidas poderão trazer um efeito que é exatamente o oposto do que se espera. Muito bem. Eu acho que agora na campanha política, a todo instante eu estou vendo um candidato político, ou um assessor do candidato político, ou um economista que apoia um determinado candidato político, dizer que uma das primeiras medidas a serem tomadas para ajudar a controlar o déficit público é taxar os dividendos. Eu acho que essas pessoas, antes de qualquer coisa, deveriam estudar melhor os assuntos que querem se envolver para não pagarem mico. Porque isso é um verdadeiro mico. Isso eu vou comprovar aqui para vocês que isso não funciona. Isso produz um efeito contrário. É um tiro que sai pela culatra. Né? Então eu vou tentar didaticamente explicar aqui da maneira mais superficial possível, mas corretamente, o que acontece quando se tributa o que é dividendo, como acontece o dividendo, e porque ele não pode ser taxado duplamente. Tá certo? Olha, então, vamos tentar aprender um pouco o que é lucro, de uma maneira superficialmente. Eu sei que é fácil de entender, como todas as pessoas entendem o que é lucro, embora profundamente o lucro é um tanto muito mais difícil do que se imagina. Tá certo? Lucro é o seguinte: a empresa tem uma receita e ela coloca ali o valor da receita num determinado período, que pode ser um ano, por exemplo. Depois ela relaciona todos os custos que ela teve para obter aquela receita e depois retira também todas as despesas incorridas para obter aquela receita. Com isso chega um lucro tributável. Esse lucro tributável, né, vai incidir uma alíquota de imposto de renda na ordem de 27,5%, e o restante é o lucro líquido. É isso aí que é o X da questão. Mas vamos olhar, por que fazer isso com os empreendedores? As empresas, né, os empreendedores são os responsáveis pelo desenvolvimento da economia, são responsáveis pela geração de emprego, são os homens que correm o risco, porque tudo isso, quando dá certo, quem tem prejuízo é o empreendedor. Tá certo? Obviamente todo empreendedor está querendo obter um resultado que pelo menos sobreviva para a sua sobrevivência. Não é necessariamente que ele tenha lucro, mas é que ele sobreviva. Tá certo? Obviamente se tiver um lucro é melhor, mas a intenção, a base fundamental é a sobrevivência do empreendedor. E o empreendedor, ele move toda a economia. O empreendedor, ao buscar novidades, ao buscar novas atividades, ao buscar explorar um determinado ramo da economia, ao buscar atender uma necessidade da sociedade, ele não vai fazer aquilo sozinho. Ele precisa de sócios, de recursos abundantes para poder entrar e desenvolver, sócios que estejam dispostos também a correrem o risco, e precisa também de trabalhadores, as pessoas que vão trabalhar para lhe ajudar a atingir o objetivo da sua empresa, o seu objetivo maior, que é atender à necessidade da população, que é atender uma necessidade, etc. Muito bem. Então, o empreendedor, ele compra matéria-primas, ele compra produtos, ele compra mercadorias, ele compra serviços, ele emprega o pessoal. Ao pagar salários, os empregados tomam conta de sua família, que pagam a escola, pagam a alimentação, pagam médicos, tudo isso. Então, gira toda a economia em função do empreendedor. O empreendedor é o grande artífice do desenvolvimento econômico.
Então, essas pessoas estão buscando, obviamente, serem remuneradas bem em função, porque eles trabalham também. Eles trabalham juntamente com todos ali. E é o responsável direto por tudo aquilo. Se aquilo não der certo, quem perde é ele. Tá certo? Muito bem. Então, por que taxar duplamente os dividendos? Ou seja, fazer uma bitributação. Será que isso é positivo? É claro que não é positivo. Não é positivo para a empresa, não é positivo para o governo, não é positivo para os empregados, não é positivo para a sociedade. Veja como isso acontece. Os empreendedores estão ali atrás de atender a necessidade da sociedade, investem dinheiro, trabalham, contratam empregados, fazem toda essa movimentação econômica e no fim, eles vão, ao fim de determinado período, ele quer saber quanto ele ganha, se ele dá para sobreviver. Porque se não der para sobreviver, vai acabar a empresa. Então, se a empresa der lucro, der para ele sobreviver, ele vai continuar a empresa e a sociedade vai ganhar com isso. Então, vamos imaginar que ele chega ao final de determinado exercício, ele olha lá e vê qual foi a receita dele, tanto de receita. Quanto ele teve de custo, deduz de custo. Quanto ele teve de despesa, deduz aqui, ele chega a um livro tributário. Vamos imaginar que o valor seja 100 mil. Tá certo? Seja 100 mil. Se esse valor é 100 mil, o lucro antes do imposto de renda, a taxação de 27,5% disso vai dar ele vai pagar um imposto de renda daquilo de 27.500 e vai sobrar para ele 72.500, eles e todos os sócios envolvidos nessa operação, os acionistas, 72.500. Ora, eu na realidade, eu sou uma pessoa, sou propenso a aceitar uma tributação regressiva em vez de uma tributação progressiva como é a atual. A taxação progressiva, imposto de renda progressivo, significa que quanto mais renda você tiver, mais você vai pagar imposto de renda. E na regressiva seria o contrário. Seria você, da maneira que eu penso em função disso, toda vez que a empresa anualmente aumentasse o seu lucro em relação ao passado, ela diminuísse a alíquota de imposto de renda. Ou seja, em vez de ela pagar 27,5%, talvez ela pagasse 27%, e por assim por diante. Toda vez que ela aumentasse o lucro em relação ao anterior, ela diminuiria a taxa de imposto de renda em relação ao anterior. O que é que isso seria bom para... Será que isso funciona? É claro que funciona. Hoje, atualmente, com a taxa progressiva do imposto de renda, existe um time, todo mundo sabe isso, existe um time de advogados, tributaristas, contadores, tentando reduzir o lucro tributário da empresa ao mínimo possível. Em função de quê? Em função de pagar menos imposto de renda. Então toda mutreta, uma série de coisas é feita em função de reduzir isso. Perde-se um tempo enorme que poderia ser dedicado à produtividade, poderia ser dedicado à empresa, ao crescimento da empresa. Não. Ficam tentando reduzir o lucro tributário. Então, se o imposto fosse progressivo, seria o contrário. Regressivo seria o contrário. Quanto maior o lucro, menor a taxação do imposto de renda. Ora, se isso acontecer, na realidade, todo mundo sai ganhando. Por exemplo, apesar da taxa de imposto de renda ser menor, o lucro final, o imposto de renda final pago seria maior. Por quê? Porque era em cima de um lucro maior. Um lucro maior, uma taxa de renda menor, entendeu? Produz um resultado que, na maioria dos casos, o imposto de renda pago é maior do que pagou anteriormente, embora a taxa seja mais reduzida, em função do crescimento do lucro. Ganharia o governo, porque arrecadaria mais. As empresas seriam altamente beneficiadas, porque dispensaria esse time de advogados e tributaristas, reduzir esse custo, reduzir essa perda de tempo, e a empresa ia melhorar muito mais a sua produtividade. E com isso aumentaria os lucros, embora fosse diminuindo a taxação do imposto de renda. Mesmo diminuindo a taxação do imposto de renda, em função do aumento do lucro, o resultado final é um pagamento maior de imposto de renda para o governo. E o governo arrecadava mais ainda do que está arrecadando em função do imposto de renda progressivo. Meus amigos, essa bitributação
taxação sobre dividendo, além de ser injusta, ela é um tiro que sai pela culatra. Ela vai desanimar, ela vai levar investidores do Brasil para fora. E investidores que estão fora não vão entrar no país sabendo numa situação dessa. Tá certo? Então, meus amigos, eu peço a esses senhores políticos e assessores de políticos, quando pensar na tributação do imposto de renda, pense duas vezes. Aliás, não deve nem pensar nisso. Esqueçam, porque isso não dá resultado. Isso é um tiro pela culatra. Um abraço, Álvaro Guimarães de Oliveira. Obrigado e até a próxima.